Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos continuar a falar sobre métodos. Bom, nós vimos na última aula a criação de dois procedimentos. Por que eu sei que é dois procedimentos? Porque tem a palavra void, ou seja, a gente não tem um retorno de um valor. Vocês repararam também que os dois métodos que eu criei, eles pertencem à classe principal, ou seja, eles estão dentro da chave, da classe principal, só que eles estão de fora do método main, Então eles são independentes do método main, até para eu chamar quantas vezes eu queira, ok? Para essa videoaula nós vamos ver aqui um exemplo ou dois exemplos de criação de uma função, Então qual que é a grande diferença? É que a função ela vai retornar um valor para o método main. Bom, e como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? É muito simples. Olha, eu vou usar a palavra public, static. Por enquanto são as palavras que a gente conhece, de qualificador e de modificador. Agora, eu não vou ter a palavra void, porque eu tenho um retorno. Então, se eu tenho um retorno, eu vou ter que definir qual o tipo do retorno. Então, aqui eu vou colocar um tipo de dado que eu quero retornar. Então, vamos começar com um exemplo simples. Então, vamos fazer uma soma de dois números. Então, vou fazer uma soma de dois números inteiros. Então, se eu somei dois números inteiros, o retorno vai ser um número inteiro. Então, eu vou colocar o tipo de dado de retorno aqui nesse ponto. Então, eu estou retornando o inteiro. Comeback vai chamar nosso método. Podemos colocar o nome que a gente quiser. Eu vou chamar um nome bem sugestivo, que é somar. Se eu vou somar, eu vou ter que ter dados de entrada. Então, quais são os dados de entrada? Dois inteiros. Então, eu vou declarar duas variáveis. Int A, eu vou colocar uma vírgula para separar o primeiro parâmetro de entrada do segundo. Int B. Então, eu estou definindo aqui dois valores de entrada. Um que vai vir na variável A e um que vai vir na variável B. Como eu disse, uma boa prática é a gente passar os valores como parâmetro e nunca ficar pedindo os dados dentro dos métodos. A entrada de dados via teclado ou via mesmo valor constante mesmo, deve ser feita no main. Tá? Então, por isso que a gente cria esses parâmetros de entrada. Reparem que nesse ponto aqui, quando eu criei um método que aparentemente não tem erro nenhum, a gente está vendo um erro aqui. Isso, eu até gosto de brincar que isso aqui é que o NetBeans ele sofre de ansiedade, porque antes da gente terminar um método, ele está me dando um erro falando a seguinte informação, olha só, missing return statement. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está esperando, está perdido uma linha de código, uma afirmação, aí, uma estrutura com a palavra return. Como eu disse, quando a gente tira a palavra void, significa que a gente vai retornar algum valor. E toda hora que eu quero retornar, eu vou usar uma palavrinha chamada return. E na frente da palavra return, a gente tem que informar o que eu estou retornando. Por enquanto, como eu não acabei ainda o desenvolvimento do algoritmo, apenas para assumir esse erro, eu vou informar um zero. Reparem que o erro sumiu. Então, eu estou querendo dizer que essa função, por enquanto, somar, está entrando com dois números, vai retornar um número inteiro. Então, como o retorno ele é inteiro, eu coloquei um número inteiro de retorno aqui. Por enquanto está fixo, eu estou retornando um número zero. Se aqui fosse um retorno string, eu teria que colocar um return com um tipo de dados string aqui. Por exemplo, aspas, aspas, uma aspa com espaço, algo desse tipo. Bom, e como é que a gente faz a soma? Nós já aprendemos esse tipo de algoritmo. Então, eu vou criar uma variável, por enquanto, auxiliar. E essa variável auxiliar vai receber o A mais o B. Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora? Depois dessa operação, eu tenho que retornar o valor que está aplicado aqui à variável auxiliar. Então, simplesmente eu vou retirar o zero e vou passar a variável auxiliar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando chegar nesse ponto, a palavrinha return, significa que eu vou retornar o que está dentro da variável auxiliar, ou seja, a soma. E aí o método main, ou quem chamou essa função somar, a pessoa que chamou a linha de código que chamou essa função, ela vai ter que tratar esse valor de retorno. Ok? Algumas informações importantes aqui. A palavra return, assim que ela é executada, ela encerra a execução do método e volta para o seu chamador, para quem chamou ela. Ok? Então, simplesmente, se eu colocar uma linha de código abaixo da palavra return, nesse caso aqui, por exemplo, vou declarar uma variável, int x, recebendo 0.
vocês vão ver que o próprio compilador já me informa um erro aqui. Por quê? Porque essa linha ela nunca vai ser alcançável. Porque, como eu disse, quando a execução encontra a palavra return, ela já sai imediatamente do método. Isso aqui tem, né, algo similar com aquela palavrinha break. Vocês lembram que o break ele sai imediatamente do last repetição mais interno? Então, essa aqui é a ideia. Quando a execução do programa aqui encontra a palavra return, ele sai imediatamente do método. Ele poderia estar dentro, por exemplo, de um laço de repetição. Então, ele vai sair do laço e vai sair do método. Né? Ele sai imediatamente e volta para o seu chamador. Ok? Então, essa linha aqui, ó, ela seria desnecessária, porque ela nunca seria executada. Então, por isso que o compilador aqui ele aponta, né, esse erro para a gente. Ok, criei a minha função que chama soma. Por que agora é uma função, Bruno? Aqui, ó, porque ela retorna um valor. Né? Ela retorna um valor do quê? De dois parâmetros de entrada, um A e um B. Bom, como é que eu chamo isso aqui agora, né? Nós vamos fazer da mesma forma que a gente faz com um procedimento. Então, vou vir aqui embaixo, vou chamar pelo nome. Então, a gente tem aqui uma função que chama somar. Bom, o que tem de diferente? Somar, a gente sabe que tem dois parâmetros de entrada. Então, por isso do erro aqui, ó, eu tenho que passar dois parâmetros de entrada. A gente pode passar um valor fixo, pode passar uma variável. Vamos começar com um valor fixo. Então, eu vou somar o 100 mais o valor 789. Bom, como eu disse, uma função ela retorna o valor para o seu chamador. Então, nesse ponto aqui, quando a função for executada, logo aqui à frente, ó, a gente vai ter o retorno do cálculo dessa soma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar esse valor que vai ser retornado por essa instrução. Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente usar uma variável aqui, ó, que vai receber esse valor. Eu posso simplesmente, né, vamos imprimir aqui primeiro, eu vou imprimir esse resultado. Como isso aqui me retorna um valor, né, esse trecho de código ele me retorna um valor, eu posso também utilizar ele direto aqui, ó, no print. Então, eu já posso printar esse somar. Vamos somar outros números diferentes. Ó, 120 com 20. Certo? Esse trecho de código aqui, ele me retorna um valor. A gente sabe disso porque é uma função. Com esse valor retornado, eu posso, por exemplo, imprimir, né? Imprimir esse valor direto, ou jogar dentro de uma variável, ou usar numa expressão aritmética aqui, né? Coisas desse tipo. Então, vocês estão vendo que interessante, e aqui fica bem claro para vocês verem a diferença de uso de um procedimento e uma função. O procedimento, ó, ele não retorna nada, você só coloca o nome dele aqui e pronto. Agora, a função, ela vai te retornar um valor. Então, você tem que pegar esse valor e fazer alguma coisa com ele. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. O valor da soma, né, a gente vai ser retornado e eu joguei dentro dessa variável resultado. Posso trabalhar com essa variável resultado do jeito que eu quiser. Nesse caso, eu quis imprimir o resultado. Nessa linha 48, né, o que eu fiz? Eu já chamei o método somar novamente, né, só que sem utilizar uma variável auxiliar. Eu já estou pegando o retorno dela de uma vez e já estou imprimindo na tela. Ok? Duas formas aí diferentes para usar uma função. Então, vamos executar aqui, ver se está funcionando normalmente. Bom, aqui o código está parado porque ele está esperando eu digitar alguma coisa. Certo? Então, vamos digitar aqui métodos. Imprimir os métodos. Né? Isso aqui era do trecho do código da outra videoaula que nós fizemos. Agora, aqui, ó, ele fez a soma, né, dos valores que eu queria. Vamos ver se está certo aqui. Ó, 100 mais esse valor vai dar 889. Né? E aqui a gente tem 140. Então, foi exatamente o que imprimiu aqui. Então, funcionou corretamente. Então, nesse ponto aqui, vocês acabaram de ver então, a criação, né, de dois procedimentos. Por que eu sei que são procedimentos? Que não retornam valores. E duas funções. Por enquanto, uma função, né, não duas. Por enquanto, uma função que a gente tem aqui um parâmetro de entrada e a gente tem o valor de saída. E como é que a gente usa esses procedimentos e as funções? Os procedimentos, você simplesmente... né, pede ele para executar algum trecho de código que você sabe que ele não vai te dar nenhum retorno. Agora, a função, você sabe que ela vai te dar algum retorno. Né? Então, você tem que pegar esse retorno. Certo?
Então, dois exemplos simples. E é interessante que a gente pode usar aqui nesses parâmetros de entrada qualquer tipo de dados que nós aprendemos, até mesmo um vetor. E eu posso também sair aqui com uma função, a gente pode retornar um vetor se a gente quiser também. Então, isso é livre, né, para a sua criatividade trabalhar em cima. Olha aqui mais um exemplo. Vamos criar uma função em que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar um vetor de entradas, vamos pegar um vetor do tipo inteiro, eu quero transformar esse vetor em uma string, né? Então eu quero pegar todas aquelas posições de um vetor, né, e transformar em uma string única. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar as palavrinhas que a gente sabe até agora, public static. Como vai ter um retorno, eu acabei de contar para vocês, o retorno vai ser uma string com todos os elementos de um vetor. Então eu vou chegar e fazer assim, ó, retorno vai ser do tipo string. Vamos dar um nome sugestivo, ó. Transforma vetor em texto. Olha só que interessante, o nome bem, né, bem sugestivo. E qual que é o parâmetro de entrada? O parâmetro de entrada eu já falei para vocês, o parâmetro de entrada vai ser um vetor. E como que a gente declara um vetor? A gente não usa o colchete, então, por exemplo, é um vetor de int, então eu coloco int e coloco colchete. Isso aqui significa que a entrada vai ser um vetor de inteiros. Então, colchete significa que é um vetor, né, e o int significa o tipo desse vetor. Podemos dar qualquer nome para esse vetor, então eu vou chamar ele de simplesmente vetor. Olha só que interessante. Vamos fazer o que agora? Nós vamos abrir, criar o corpo, né? Então eu vou criar um corpo aqui, ó, abrir, fechei, chave. Vamos ver aqui, ó, chave. Pô, Bruno, tá dando erro. Por que tá dando erro? É aquilo que eu falei, né? É o problema da ansiedade aqui, ó. Ele já tá te cobrando a palavra return e um retorno qualquer. Nesse caso, eu não vou usar o retorno zero. Por quê? Porque o que é o tipo de retorno? Tá vendo que é uma string? Então, o retorno aqui tem que ser uma string. Então, podemos colocar aspas aqui. Ou você pode usar uma palavrinha, né, chave chamada null, ou seja, um vetor nulo. Ok? Vou colocar aqui, né, abre e fecha aspas aqui por enquanto, aspas duplas. Bom, aqui nesse ponto é programação, é algoritmo. Então, o que eu quero desenvolver aqui? Eu quero desenvolver a criação de um retorno, né, de uma string contendo todos os elementos desse vetor que é inteiro. E como é que a gente faz isso? Toda vez que a gente trabalha e precisa percorrer um vetor, nós vamos usar um laço de repetição. Então, você pode usar um while, né, um do while. Nesse caso aqui, eu vou usar um for. Tá? E eu vou criar uma variável auxiliar aqui para mim, dentro desse método, que eu vou chamar de texto. Opa. Vou chamar de texto. Esse texto eu vou começar ele como vazio, né? Então, ou seja, é uma string vazia. Olha só que interessante. Esse texto, na verdade, que eu vou retornar ele aqui embaixo. Só que ainda eu vou trabalhar em cima dessa variável. Ainda não trabalhei em cima dessa variável. E o que eu vou fazer? Nós vamos fazer um laço de repetição. Vou fazer um for aqui. Da posição 0 até onde? Até, né, o tamanho dele menos 1. Então, eu vou pegar aqui a minha variável de entrada, né, meu parâmetro de entrada não chama vetor. Então, eu vou pegar vetor.length. Ok. Agora, muito simples. Vamos trabalhar com concatenação. Ó. O texto vai receber o próprio texto, né, o que ele tinha antes, mais aquele valor que está na célula, na posição I. Para a gente não grudar todos esses elementos, eu vou usar aqui, ó, uma aspas, né, um espaço aqui, então aspas duplas e um espaço. O que eu estou fazendo? Eu vou concatenar os números. Então, só um exemplo. Se eu tenho um vetor com esses números aqui, ó, o que eu estou querendo, né, fazer? Eu vou acessar a primeira posição, 1, vou colocar 1, depois eu vou juntar esse 1 aqui com um espaço, né, para ficar bonitinho na hora que a gente for imprimir. Né? Depois eu estou juntando o 2 com espaço, o 3 com espaço, né? Então eu estou fazendo assim para formar uma string, mais ou menos nesse estilo aqui que eu mostrei aqui. Ó. Tá? Então essa aqui é a ideia que eu estou fazendo. Bom, quando eu varrer o vetor inteiro, a gente tem aqui então, né, um texto que representa os dados do que tinha nesse vetor de inteiros. Tá vendo que interessante? Esse exemplo é mais para vocês entenderem aqui que no parâmetro de entrada eu posso pôr o que eu quiser. Eu posso pôr um objeto, posso pôr um vetor.
E aqui na saída, nesse caso a gente usou uma string, mas eu poderia colocar um vetor de saída aqui também. Como é que era o vetor? É simplesmente você colocar abre e fecha colchete. Então isso aqui representa, ó, agora o retorno. Né, o que o main vai esperar? O main vai esperar um vetor de strings. Mas não é o caso, né? Então eu vou apagar aqui. Ok. Acabei de criar aqui mais um método. Né? Esse método, na verdade, é o quê? Uma função, né? Porque tem um retorno de valor. Bom, e como é que eu retorno esse valor? Vamos lá. Vamos usar isso aqui. Vou vir aqui embaixo. Vamos criar da forma mais simples possível um vetor. A gente já aprendeu que a gente pode criar um vetor aqui, por exemplo, de idades, já inserindo os valores aqui. Então, eu tenho um vetor com 12 anos, uma pessoa com 40 anos, uma pessoa com 45, uma pessoa com 66, uma pessoa com 90. Bom, aqui a gente tem que falar que é um vetor. Então, abri e fechei o colchete. E aqui eu já estou inicializando. Então, esse vetor tem esses dados. Esse vetor, então, tem 5 posições. O índice 0, o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Então, vai do 0 até o 4. Ok, então eu tenho um vetor, porque aqui a gente não precisa, né, preencher os dados, fazer um laço de repetição para preencher os dados. É uma forma mais prática. Ok, o que eu faço aqui agora? Vamos supor que eu quero imprimir esse vetor. A gente já aprendeu que imprimir esse vetor, você tem que fazer um laço de repetição e dar um print em cada célula desse vetor. Mas agora, com esse método, né, a gente tem algo pronto para a gente usar. Olha só que interessante. Então, eu vou pegar e usar transforma. Então, vou chamar o nome do método. Eu já não lembro o nome do método aqui. Deixa eu pegar ele aqui em cima. Aqui, ó, transforma vetor em texto. Então, nós vamos pegar ele aqui. Vou chamar o transforma vetor em texto. O que eu vou passar aqui? Ó? Vou passar idades. Podemos criar uma variável aqui, ó, string t de texto. Ok. E podemos imprimir agora, ó, o que está na variável t. Vocês estão vendo tanto que ficou, né, sucinto o nosso código? Em vez de um laço de repetição aqui, ó, simplesmente coloquei um nome bem sugestivo. Transforma vetor em texto. Então, se você tivesse dois vetores, então vamos pegar um vetor idades 1 e vetor idades 2, né? Vamos mudar um pouco a idade aqui, vamos inverter isso aqui, ó. 4 anos, 54 anos, esse não tem jeito, o outro 9 anos. Ok. Então, aqui eu tenho que mudar, né? É idades 1 que chama agora. Então, eu posso vir aqui, inclusive, já fazer direto. Então, eu vou imprimir quem? Eu já vou transformar esse vetor idades 2 e a transformação dele, eu já vou jogar direto dentro do print. Tá vendo que interessante? Então, o nosso código ficou sucinto. Né? Eu digitei pouco, ó, porque eu teria que ter um laço de repetição aqui, um laço de repetição aqui. Agora, eu tenho um laço só que fica dentro de quê? Fica dentro lá do meu método. Olha só que interessante. Ok, vou salvar. Vamos testar, né? Vamos testar aqui. Então, vou inserir um dado aqui daquele exemplo que nós fizemos. Aqui que interessante, eu consegui, né, criar um texto e já imprimir os textos aqui, ó, das idades. Esse aqui é o vetor de idades 1. E esse aqui é o vetor 2. Bom, espero que tenha ficado claro aí esse exemplo, né? Mais um exemplo, só que o diferencial agora que a gente usou vetor, né? E agora eu quero só reforçar a ideia do fluxo de execução. Para isso, né, nós vamos ver no slide aí, em que eu fiz algumas setas, alguns desenhos para a gente entender melhor, né? Ou para a gente reforçar o que a gente já tinha entendido. Então aqui eu tenho um método main, que é onde que a gente sabe que o programa Java começa a ser executado. Então, eles vão ter várias linhas de códigos executadas aqui, né, desde o início, até ele achar o quê? Uma chamada de um procedimento. Quando a execução, né, do programa, o compilador, eles encontram a chamada de método, esse método main, né, ele fica momentaneamente desativado e a execução, o compilador, ele ativa o método chamado, nesse caso um procedimento, né? Então esse método ele vai ser executado, ou seja, a gente vai executar cada linha desse método aqui
E quando a gente encontrar a palavra return ou o final do método, né, imediatamente a execução desse método ele é terminada e o método chamador, que nesse caso é o método main, ele é ativo, né? Então o método aqui, esse método é desativado e o método main ele volta a ser ativo. Detalhe importantíssimo: quando a gente está trabalhando com procedimento, a execução volta na linha de baixo da chamada. Então a gente tem essa diferença grande, né? Então a execução, eu representei a volta da execução, o ponto de execução, como esse círculo. Então, a volta, a ativação do método main, ele volta uma linha para baixo aqui, ou logo depois da chamada do método. Né? Agora, vamos ver a diferença quando a gente está usando uma função. Quando a gente está usando uma função, o que acontece? A gente tem o método main que está sendo executado, né? A gente tem uma chamada aqui que chama função somar. A função somar ela vai desativar o método main, igual a gente viu. A função somar ela é ativada. Quando ela é ativada, acontece a leitura dos dados, né, das variáveis A e B. Né, o que estava em X passa a ser copiado para o que está na variável A, e o que está em Y passa a ser copiado para a variável B. O que acontece aqui? A gente tem a soma, né, o valor da soma é jogado no X. Finalmente, né, a execução encontra a palavra return, então, ou seja, vai ser retornado o valor que estava em X. E para onde que é retornado esse valor que está em X? Nesse ponto aqui, a gente pode ver que eu coloquei aquele ponto de retorno, né, aqui na mesma linha da chamada da função. Então, quer dizer que o valor dessa soma, né, ela vai ser retornada para o que está na frente e não no que está embaixo, como era no procedimento, no slide anterior. Então, o resultado dessa soma vai cair exatamente nesse ponto aqui, né, onde nesse caso a gente tem uma variável t. Espero que com essas setas, né, fique mais visível para vocês como que é esse fluxo de execução, tanto do procedimento quanto da função. Vamos ver mais um exemplo aqui, onde a gente tem uma função aqui, que a gente calcula o MDC, né, o mínimo divisor comum entre dois números, A e B. Então, na chamada do MDC, eu passei esses valores fixos, 33 e 605. O 33 ele vai ser copiado para a variável A, o 605 vai ser copiado para a variável B. A gente vai fazer um laço aqui para descobrir, né, o MDC. Depois que esse laço é executado várias vezes aqui de acordo com a entrada de dados, a gente vai ter um retorno que vai estar na variável A. Então, quando essa linha aqui ela é encontrada, o fluxo de execução volta aqui para a variável, né, para o main, e é jogado para a variável m. E aí a execução continua normalmente aqui para baixo, né, no main. Bom, a gente termina aqui mais uma videoaula. Na próxima videoaula a gente ainda continua, né, sobre esse assunto de métodos.